O Ministério Público Federal denuncia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, e mais 4 por crimes de corrupção. É a 10ª denúncia contra o ex-governador. A Polícia Federal prende Juquinha das Neves, ex-presidente da estatal, responsável pela construção de ferrovias no Brasil. A Polícia do Rio pede ajuda aos Estados Unidos para encontrar o dono de um arsenal apreendido no aeroporto do Galeão. 15 anos sem Tim Lopes. As homenagens ao jornalista morto covardemente por traficantes. E sexta-feira tem o Tô de Folga. A viagem de hoje é para o litoral de Sergipe. O Jornal Hoje está começando. A Polícia do Rio pediu hoje ajuda aos Estados Unidos para localizar um brasileiro apontado como o chefe da quadrilha que enviou um arsenal de guerra apreendido ontem no aeroporto do Galeão. O nome do foragido, que mora em Miami, não foi divulgado para não prejudicar as investigações. A reportagem é de Diego Aidar. 60 fuzis de 3 modelos diferentes, carregadores, muita munição. Armas de guerra de uso exclusivo das forças de elite da polícia. Esse arsenal foi apreendido ontem no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. Ele estava escondido dentro de aquecedores de piscina. Se não fosse a ação da polícia, os fuzis já estariam liberados para abastecer as quadrilhas que agem na região metropolitana do Rio. Nós tivemos acesso com exclusividade ao galpão onde o arsenal aguardava a liberação da Receita Federal. As armas foram trazidas em 2 voos vindos de Miami. A Secretaria de Segurança do Rio pediu ajuda à Polícia dos Estados Unidos para localizar um brasileiro apontado como chefe da quadrilha. Ele tem um escritório em Miami que, segundo as investigações, só no ano passado enviou para o Brasil 30 carregamentos de fuzis escondidos em aquecedores de piscina. Os policiais americanos já foram a 2 endereços, mas o brasileiro continua foragido. Ontem no Brasil foram presas 4 pessoas. Luciano de Andrade Faria, dono de uma transportadora, o despachante Márcio Pereira, João Vitor Silva Rosa, suspeito de revender as armas no Brasil, e José Carlos dos Santos Lins. A quadrilha fornece fuzis para todas as facções que atuam no Rio de Janeiro. Nós ficamos monitorando a chegada dessas cargas e nós esperamos, quando elas duas já estavam juntas, nós fizemos a ação porque nós sabíamos que isso não ia prejudicar a diligência. As cargas não sairiam daqui nesse intervalo. No carregamento de ontem foram apreendidos 45 fuzis AK-47, 14 AR-10 e um fuzil modelo G3. Todas as armas estavam com a numeração raspada para dificultar o rastreamento. Hoje a perícia começou a desmontar os fuzis que vão passar por um exame químico para tentar recuperar a numeração para chegar aos fornecedores. A gente precisa da numeração para dar elementos para a fábrica responder para a gente para quem foi a primeira venda. A gente sabe que esse criminoso pode não ter sido o primeiro comprador, mas em algum momento ele aparece nessa cadeia, antes da arma ganhar a clandestinidade. A investigação começou há 1 ano e meio. Segundo a polícia, cada fuzil chega a ser revendido no Rio de Janeiro por R$70 mil. Em 30 dias, 90 fuzis. Em 150 dias, 250 fuzis no Rio de Janeiro. É trivial isso, gente? Algo tem que ser feito de diferente e, de novo, no país. Era um fuzil por dia. Em 2017, está quase chegando a 2. Também no Rio foram destruídas hoje 5.000 armas recolhidas pela Polícia Federal nos últimos anos. Essas armas vieram de investigações, de ações de fiscalização ou foram entregues voluntariamente pela população em campanhas de desarmamento. A iniciativa é uma parceria da Polícia Federal com o Exército. O ex-presidente da Valec, estatal responsável pela construção de ferrovias, foi preso hoje em Goiânia. Juquinha das Neves é suspeito de obstruir as investigações sobre o desvio de dinheiro na construção da ferrovia Norte-Sul. Na semana passada, Juquinha das Neves foi levado pela Polícia Federal para prestar depoimento na operação De Volta aos Trilhos, que prendeu o filho dele, Jader das Neves, e o advogado Leandro de Mello. Segundo o Ministério Público, os 3 tentaram produzir provas falsas no processo que apura desvios na obra e cometeram crimes de lavagem de dinheiro. Vários imóveis e aviões teriam sido comprados em nome de laranjas para legalizar o dinheiro da corrupção. Por causa dos desvios na Norte-Sul, Juquinha das Neves e Jader Ferreira das Neves já foram condenados por formação de quadrilha. Eles negam envolvimento e recorreram da sentença.
Sobre as prisões de hoje e da semana passada, a defesa dos dois negou irregularidades e disse que toda a movimentação financeira da família estava sendo informada à Justiça. O advogado de Leandro de Mello não quis se manifestar. A Valec afirmou que as irregularidades apontadas se referem a períodos em que a empresa era gerida por outra diretoria. Uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal discute os bloqueios determinados pela Justiça do aplicativo de conversas pelo celular WhatsApp. A repórter Flávia Alvarenga, de Brasília, acompanhou as discussões. O Brasil é o segundo país com o maior número de usuários do aplicativo. Perde só para a Índia. São 120 milhões de brasileiros digitando, trocando mensagens de texto e de voz, fotos e vídeos. 4 decisões da Justiça já determinaram o bloqueio do serviço aqui no Brasil. Os pedidos foram motivados porque a empresa se negou a fornecer informações para investigações criminais. Virou polêmica e a discussão veio parar aqui no Supremo, onde existem 2 ações contra a suspensão generalizada do aplicativo. Os ministros Rosa Weber e Edson Fachin, que são relatores dos casos, convocaram a audiência pública. Para o delegado da Polícia Federal, Felipe Alcântara, o aplicativo se tornou um ambiente livre para a criminalidade e, por isso, é importante o compartilhamento de informações. A persecução penal do Brasil não pode se ditar por empresas de informática. Ela tem que se ditar pelo Estado. E a Polícia Federal é órgão de Estado e ela precisa investigar. E a gente não consegue cumprir os princípios da administração, e um deles é a eficiência, porque somos tolhidos de termos acesso a meios de comunicação. O cofundador do WhatsApp disse que todas as mensagens são criptografadas de ponta a ponta e que ninguém tem acesso ao conteúdo das conversas, nem mesmo a própria empresa. Mas disse que vai continuar trabalhando para ajudar a polícia e a justiça, informando, por exemplo, números de telefones e os horários das conversas. Brian defendeu a importância do aplicativo continuar funcionando, porque é popular e seguro. WhatsApp is popular. O debate começou hoje e tem mais uma reunião na segunda-feira. O presidente Michel Temer negocia a permanência do PSDB na apoio ao governo para tentar contornar essa crise política, né? Pela manhã, o presidente também participou de um evento com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, e quem acompanhou essa reunião foi Camila Bonfim, lá de Brasília. Camila, boa tarde para você. Quais são as suas informações desse encontro? Oi, Sandra e Evaristo, boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Olha, o presidente começou o dia em uma agenda com compromissos políticos. Primeiro com Bruno Araújo, que é ministro das Cidades, do PSDB, que é o partido que estuda se desembarca do governo por conta de toda essa crise política gerada com a delação de executivos da JBS. E no fim da tarde também vai encontrar com outro tucano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. E antes, como você disse aí, Sandra, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participou de um evento que foi uma homenagem a um juiz americano. E desse evento também participou o ministro Gilmar Mendes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É o TSE que começa a decidir, a partir de terça-feira, se caça a chapa Dilma Temer, ou seja, se a chapa usou dinheiro desviado da Petrobras na campanha de 2014 e, claro, se Temer deve sair do cargo. Outra frente jurídica que o Palácio do Planalto acompanha atentamente é a decisão que pode sair a qualquer momento do ministro Luiz Edson Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, se ele vai atender ao pedido de prisão do ex-assessor de Temer e também ex-deputado Rodrigo Rocha Loures. Vamos ver os detalhes na reportagem da Gioconda Brasil. O pedido de prisão foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, poucas horas depois de Rodrigo Rocha Loures ter perdido o foro privilegiado. Com a volta do deputado Osmar Serralho, do PMDB, para a Câmara, Rocha Loures, que era suplente de Serralho, perdeu o mandato e, consequentemente, o direito ao foro. O primeiro pedido de prisão contra Loures foi no âmbito da Operação Patmos, realizada pela Polícia Federal no dia 18 de maio. Na ocasião, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou o pedido. Considerou que não havia flagrante, condição prevista na Constituição para a prisão de um parlamentar. Rocha Loures responde no mesmo inquérito que o presidente Michel Temer pela suspeita de corrupção, organização criminosa e obstrução de justiça. O ex-deputado recebeu uma mala com R$500 mil
De acordo com a delação do empresário Joesley Batista, o dinheiro seria propina paga a Loures pela atuação dentro do governo para favorecer negócios da JBS, empresa de Joesley. Foi Rodrigo Rocha Loures quem marcou com Joesley a data e a hora do encontro com o presidente Michel Temer aqui no Palácio do Jaburu, que resultou na gravação da conversa no dia 7 de março. Rocha Loures foi gravado em outra conversa, em que demonstra a intenção de repetir o encontro entre Temer e Joesley, desta vez em Nova York. A combinação foi com Ricardo Saldi, executivo da JBS, que também fez delação, e ocorreu em 24 de abril, já como parte das ações controladas da Polícia Federal. O diálogo mostra que o formato seria semelhante ao encontro do Jaburu, meio às escondidas. Qual que é a minha ideia? Se o presidente for, não é mesmo se ele não for. Não, se ele não for, a gente, você estando lá, o Joel também, a gente se encontra. Se ele não for, se ele for, procuramos fazer um encontro de todos lá. Mas uns pontos mais escondidos, igual fez aqui lá, para não... Porque vai ter gente do Brasil demais lá e o Jota não gosta de aparecer, você sabe como é que é. Saldi ainda comenta que Joesley gostou da fórmula usada para encontrar Temer na residência oficial. Para entrar no Jaburu, o empresário se identificou como Rocha Loures. Ele adorou do jeito que você fez para ele, ficou super feliz. Então, ele te contou que ele chegou lá e falou, aqui eu cheguei lá e falei, sou com o Rodrigo. Mentira, você tinha preparado esse cara? Claro. Claro. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, foi denunciado pela 10ª vez na Operação Lava Jato, agora por lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, a empresa FW Engenharia pagou R$1.7 milhão em propina em obras, como a urbanização da favela de Manguinhos, no subúrbio do Rio. Os acusados teriam lavado dinheiro por meio de empresas de fachada. Mais 5 pessoas foram denunciadas, entre elas a ex-mulher de Sérgio Cabral, Suzana Neves, e o irmão dele, Maurício Cabral. A defesa do ex-governador afirmou que irá se manifestar nos autos do processo. A FW Engenharia não vai comentar. A defesa de Suzana Neves nega as acusações e diz que a cliente está à disposição da Justiça para esclarecimentos. Nós não conseguimos contato com os advogados de Maurício Cabral. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, determinou que a Polícia Federal investigue a morte de 10 trabalhadores rurais em Pau d'Arco, no Pará, no dia 24 de maio. A Secretaria de Segurança do Estado afirmou que os policiais revidaram porque foram recebidos a tiros. Mas a OAB e o Ministério Público questionam essa versão, alegando que nenhum policial ficou ferido e muitos corpos tinham marcas de tiros nas costas. Em Pernambuco, as enchentes deixaram até agora 46 mil desabrigados ou desalojados. Num dos municípios atingidos, o Exército abriu um hospital de campanha. O hospital foi montado em Rio Formoso, na zona da Mata Sul de Pernambuco, depois que as chuvas provocaram estragos no único hospital da cidade e em 6 postos de saúde. O hospital de campanha deve funcionar por 1 mês e pode atender 150 pessoas por dia. As equipes médicas se revezam durante 24 horas. Vamos ver o que diz a meteorologia para essas regiões atingidas pela chuva no Nordeste. A Eliana já está aqui. Tudo bem com você, Eli? Tudo bem. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde. O que esperar lá para o Nordeste? Olha, ainda tem previsão de chuva lá no Nordeste. Na cidade de Jaqueira, que fica na zona da mata de Pernambuco, 1.500 pessoas tiveram que sair de casa, quase 3.000 alunos estão sem aula e, segundo a Defesa Civil, no posto de saúde, até vacina estragou. Hoje ainda pode chover bastante nas áreas que estão mais escuras aqui, então o litoral norte da Bahia, Sergipe, também litoral norte de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, tem também uma área grande aqui sem previsão de chuva. No Rio Grande do Sul parou de chover, mas o impacto dos temporais continua. Agora são pelo menos 100 cidades gaúchas atingidas, 44 estão em emergência e mais de 4.000 pessoas estão fora de casa em várias regiões do estado. Comecinho de junho e o frio, hein? Pois é, esfriou bastante, né? Olha só, Cuiabá, Campo Grande, também a capital paulista, tiveram a manhã mais fria do ano e agora à tarde, mesmo com sol, olha, em São
Paulo a temperatura sobe pouco, máxima de 20 graus. Em Campo Grande a mesma coisa, 21. Curitiba 18, Porto Alegre 19 e Florianópolis tem 22 graus. Esfriou até mesmo no sul de Goiás. Em Jataí amanheceu com nevoeiro e os moradores que tiveram que sair de casa logo cedo, olha só, com roupa de frio, tiraram do armário. Hoje, além do frio, aqui no centro-sul do país tem outro destaque, é o mar agitado, vai desde Santa Catarina até o litoral sul do Espírito Santo e tem também essa possibilidade de ondas de até 4 metros de altura em alto mar lá em Santa Catarina. No Espírito Santo pode chover um pouco também, a mesma condição de pouca chuva no norte de Minas Gerais, mas em Belo Horizonte não, tempo firme em Belo Horizonte, chance de chover um pouco também no norte de Goiás, no Tocantins e no oeste da Bahia, onde andava muito seco. Agora, nas áreas em amarelo aqui, previsão de tempo firme, inclusive entre o litoral do Maranhão e o litoral norte do Rio Grande do Norte, onde choveu muito também nos últimos dias, né? E você disse há pouco que vai continuar chovendo no Nordeste, no Norte. E as temperaturas? Essas continuam altas. Olha só, separei aqui Rio Branco, que deve ser a capital mais fria no Norte hoje. Ainda assim, máxima de 27 graus. Aí Palmas, a mais quente, com 36. Maceió, a mesma coisa, deve ser a mais fria lá no Nordeste, 28 graus. Teresina, mais quente, 33. E Natal, com 30 graus hoje. Agora vamos falar de amanhã, porque amanhã tem previsão de geada nas serras do Sul, também do Sudeste. No Rio de Janeiro também amanhece frio, olha só, mínima de 13 graus. Aqui em São Paulo amanhã pode ter nevoeiro, inclusive nos aeroportos. Agora, Alagoas e Pernambuco, por lá a chuva perde força. Só que amanhã pode chover bastante, é no litoral da Bahia. Ok, então, Eliana, muito obrigada. Um bom fim de semana para você. Bom fim de semana para todos. A produção da indústria brasileira voltou a aumentar em abril na comparação com março, mas o resultado continua negativo quando a comparação é com o ano passado. A reportagem é de César Menezes. São mais de 2 anos em crise. Os 66 funcionários viraram 36. Mas no fim do ano passado veio a esperança. Clientes sumidos começaram a pedir orçamentos. Alguns fecharam pedidos em janeiro, fevereiro, março. O meu problema não é hoje, porque estamos trabalhando em virtude de programações que nós pegamos. Minha preocupação é agora, junho, julho, agosto, porque como eu tive poucos pedidos em metade de abril e maio, eu começo a refletir agora. O que acontece nessa empresa é um bom exemplo do que acontece no Brasil. Desde o início do ano, os resultados têm sido melhores. Mas se a gente olhar para trás, a indústria ainda está longe de recuperar o que a crise levou. E se olhar para frente, o que a gente enxerga são incertezas. A pesquisa industrial mensal de produção física, divulgada hoje pelo IBGE, mostrou que a produção da indústria brasileira cresceu 0,6% em abril, na comparação com o mês de março. Ainda foi pouco para compensar a queda de 1,3% no mês passado. Na comparação de abril de 2017 com abril de 2016, houve queda de 4,5%. No acumulado dos últimos 12 meses, a queda foi de 3,6%. Ruim, mas o tamanho da retração vem diminuindo desde junho do ano passado. Dos 24 ramos pesquisados, 13 tiveram resultados positivos na comparação com o mês passado. Os melhores foram produtos farmacêuticos, máquinas e equipamentos e veículos automotores. Já o setor com um desempenho negativo de maior relevância para o resultado geral foi o das indústrias extrativistas. Para esse economista, o resultado da pesquisa mostra uma tendência de recuperação da indústria, mas ele diz que o ritmo poderia ser melhor se a crise política não gerasse tanta incerteza. Com os últimos acontecimentos políticos, isso fez com que muito empresário, mesmo sentindo a necessidade de investir, ele tende a esperar um cenário um pouco mais seguro, né, para poder fazer esses desembolsos e investir na produção. Uma notícia internacional, a decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris provocou reação de líderes de vários países. Esse acordo tem como principal objetivo reduzir emissões de gases do efeito estufa. Nós vamos até os Estados Unidos, vamos até Nova York conversar com a nossa correspondente, a Sandra Coutinho, que vai trazer as informações para a gente sobre esse assunto. Sandra, tudo bem com você? Muito boa tarde.
Boa tarde para você, Evaristo, para a Sandra, para todo mundo. Olha, no discurso de ontem, o presidente Donald Trump deixou claro que sair do Acordo de Paris é um ato mais político que climático. Hoje, o secretário de Estado, Rex Tillerson, se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e respondeu a uma pergunta da correspondente em Washington, Raquel Krahenbuhl, confirmando que se trata de uma política de Estado. Para Trump, o acordo foi feito para outros países tirarem vantagem dos Estados Unidos. Ao sair do tratado, os americanos deixam de contribuir com 2 bilhões de dólares para o Fundo Verde da ONU. Donald Trump afirmou que foi eleito para representar Pittsburgh, uma cidade industrial da Pensilvânia, e não Paris. The citizens of Pittsburgh, not Paris. O prefeito de Pittsburgh disse que vai manter a cidade alinhada com o Acordo do Clima. Os governadores de Nova York, da Califórnia e de Washington criaram uma aliança estadual para honrar o tratado. O ex-presidente Barack Obama divulgou uma nota dizendo que os Estados Unidos se juntam a um pequeno grupo de países que rejeitam o futuro. O presidente francês Emmanuel Macron considerou um erro a decisão americana e disse que os outros países têm a responsabilidade de fazer o planeta grande de novo, numa referência ao slogan de campanha de Trump. Our planet. Great again. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, chamou a saída dos Estados Unidos de lamentável e afirmou que agora todos vão se esforçar ainda mais para atingir as metas de Paris. Numa reunião conjunta, o primeiro-ministro da China, Li Keqiang, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, anunciaram que vão se unir para manter o acordo e chamaram a decisão de Trump de grande erro. Segundo os cálculos da ONU, a saída dos Estados Unidos do tratado pode elevar a temperatura da Terra em 0,3 graus Celsius até o fim do século. Sandra. Pois é, parece pouco, mas não é mesmo, né? É bastante. Para cientistas e estudiosos do clima de várias partes do mundo, o aquecimento global está relacionado diretamente com a ação do homem. A reportagem é de Michele Barros, de São Paulo. O mundo está esquentando. A temperatura subiu mais de 1 grau, em média, desde os tempos da Revolução Industrial. A conta é dos cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU. E a imensa maioria dos especialistas no assunto, 97% deles, mundo afora, concorda que a Terra está aquecendo, de acordo com a NASA. O homem é apontado como o grande responsável disso. A destruição de ecossistemas, o desmatamento e a atividade agropecuária. A queima de energia é a principal fonte a queima de combustíveis fósseis é a principal fonte de emissões de gás de efeito estufa hoje no planeta e que provoca principalmente o aquecimento global. O aquecimento global, dizem os cientistas, já está acelerando o derretimento das geleiras, fazendo o nível dos oceanos subir. Essa bagunça toda no clima pode provocar, em casos extremos, a morte de populações inteiras em áreas que corram o risco de serem tragadas pelo mar ou em regiões que possam sofrer com temperaturas altíssimas. Isso pelas previsões da comunidade científica. E também causar uma grave crise migratória. O Acordo de Paris foi firmado por quase 200 países em dezembro de 2015, na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP21. Os países se comprometeram a limitar o aumento da temperatura no mundo em no máximo 2 graus Celsius, reduzindo as emissões dos gases causadores do efeito estufa, principalmente o gás carbônico. Para os defensores do Acordo de Paris, diminuir a poluição e investir em políticas de economia sustentável é bom para o planeta e para a economia das nações. O investimento, por exemplo, em energias renováveis está trazendo retorno para os investidores de uma maneira rápida, acelerada, inclusive no Brasil. Por exemplo, o setor de energia eólica vem trazendo retorno e gerando milhares de empregos a cada ano, apesar de um momento de recessão econômica. Já estão em casa, no Paraná, os gêmeos Azaf e Ana Vitória. A mãe teve morte cerebral no 2º mês de gravidez. Quem conta essa história para a gente é a repórter Zimmermann. A cidade de Contenda, na região metropolitana de Curitiba, tem 17.700 habitantes e acaba de ganhar 2 novos moradores muito especiais. A casa da família foi toda decorada para receber os gêmeos na saída da maternidade. Eles têm pouco tempo de vida, mas a história deles já é longa. É um exemplo de que depois de uma tragédia podem vir muitas alegrias.
Este é Azaf, esta Ana Vitória, no colo da avó Ângela. A mãe deles já não está mais aqui. É uma emoção assim que a gente não consegue nem descrever, né? Porque em meio a tanta dor, tanta angústia que passamos, né? Frank Ellen tinha 21 anos, estava com 9 semanas de uma gravidez de gêmeos quando teve uma hemorragia cerebral grave. Os médicos não conseguiram salvá-la, constataram morte cerebral e decidiram manter o coração de Frank Ellen batendo para salvar os 2 pequeninos. Ela ficou na UTI por 123 dias, respirando com a ajuda de aparelhos. O parto, um caso raro na medicina, foi em fevereiro e o jornal Hoje acompanhou o nascimento. Os prematuros precisaram ficar na UTI, onde receberam diariamente o carinho da avó e do pai, Muriel, que vai cuidar dele junto com a vovó. Essa história teve também muita solidariedade. A família recebeu ajuda para atravessar esses momentos de dor e de alegria. Todas as roupinhas e brinquedos dos bebês foram doados pela comunidade. Azaf e Ana Vitória não conheceram a mãe, mas a presença dela está em destaque no quarto. Com certeza, se ela tivesse aqui, ela ia cuidar desses 2 como, né, príncipe e princesa, né? Agora em casa, Ângela não tem mais a filha, mas a vida lhe deu a oportunidade de voltar a descobrir o sentimento materno com os 2 netinhos. É como se eu estivesse sendo mãe de novo, né? Uma avó-mãe. Ao Azaf e a Vitória, sucesso, e a toda a família, muita alegria. A gente vai falar agora da Micronésia, na verdade, o Globo Repórter de hoje, que viaja pelas... Perante um dos melhores pontos de mergulho do planeta, nossos repórteres nadam entre dezenas de tubarões, ao lado de raias gigantes e peixes multicoloridos. A sabedoria de um povo que usa plantas medicinais no lugar de remédios. Canoas adaptadas para enfrentar grandes travessias. Você sabia que na Micronésia, pedras já foram usadas como moedas? Hoje, no Globo Repórter. A seguir, terroristas do Estado Islâmico assumem a autoria do ataque a um cassino nas Filipinas. E as homenagens ao jornalista Tim Lopes, morto há 15 anos no Rio de Janeiro. E a formação de uma nova Cracolândia em São Paulo. A gente mostra já. De realidade aumentada. O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado ontem a um cassino nas Filipinas. 36 corpos foram encontrados, mas a polícia afirma que ainda não encontrou ligação com o terrorismo. Ernesto Abela, porta-voz da presidência filipina, diz que todos os indícios indicam que foi um ato criminoso praticado por um indivíduo que aparentemente sofria de distúrbios emocionais. O homem chegou ao cassino fortemente armado e começou a atirar. Depois jogou gasolina e ateou fogo nas mesas, o que provocou uma espessa nuvem de fumaça. Todas as vítimas morreram sufocadas. Imagens de celular mostram a correria das pessoas tentando escapar. O homem que fez o ataque roubou 2 milhões de dólares em fichas do cassino, o equivalente a 6 milhões e meio de reais. Ele se escondeu num hotel e em seguida se matou. Num comunicado, o Estado Islâmico chamou o agressor de irmão Abu al-Qair e afirmou que o alvo do ataque eram cristãos. Ontem, o presidente Rodrigo Duterte afirmou que terroristas do grupo deixaram a Síria e o Iraque e agora estão atuando no sul das Filipinas. Há mais de uma semana, o exército está combatendo os militantes numa batalha que já deixou mais de 100 mortos. Há 15 anos, o jornalista Tim Lopes, aqui da Globo, foi covardemente assassinado por denunciar atividades de um grupo de traficantes do Rio de Janeiro. A repórter Tatiana Nascimento está acompanhando as homenagens ao nosso querido colega Tim. Conta pra gente, Tatiana, o que está acontecendo. Boa tarde.
Oi, Sandra, boa tarde a todos. Nós estamos no auditório da Associação Brasileira de Imprensa e agora há pouco foi exibido o documentário Tim Lopes, Histórias de Arcanjo. Isso porque o nome dele era Arcanjo Antonino Lopes do Nascimento. Esse documentário foi produzido e roteirizado pelo filho dele, Bruno Quintela, e conta a história do Tim, visita os lugares onde ele viveu, as reportagens feitas por ele, entrevista alguns personagens dessas histórias. E agora a gente está acompanhando uma mesa redonda que está falando sobre a importância do trabalho do Tim para o jornalismo brasileiro, o impacto que a morte dele teve. Ali na mesa, o repórter André Luiz Azevedo, que fez muitas das reportagens na época da morte do Tim, em 2002. O filho dele, Bruno Quintela, filho do Tim. Domingos Meirelles, que é presidente da ABI, e Bete Costa, diretora da Federação Nacional dos Jornalistas. Aqui na plateia a gente tem colegas de profissão, tem estudantes de jornalismo e alunos do Colégio Estadual Tim Lopes, conjunto do Alemão, na zona norte do Rio. E pela manhã teve também homenagens, outras homenagens ao Tim Lopes. A repórter Renata Capucci acompanhou tudo. Numa manhã fria em que o sol se escondeu, uma missa aos pés do Cristo Redentor para falar de saudade. Toda semana em casa saber como é que estava tudo, se todos estavam bem, se a mãe estava bem, se já estávamos precisando de alguma coisa. Para falar de amor. Eu acho que a gente sente saudade o tempo todo. Agora, eu acho que o Tim, a memória dele não vai apagar nunca. De exemplo. Trazer a informação para a favela, trazer essa cultura, todo esse nosso gingado. Então, a educação entrou. Então, eu acho que isso foi uma das maiores riquezas que ele pôde ter deixado para a gente. E de coragem. O oposto da morte não é a vida, né? O oposto da morte é o nascimento. A vida é só um intervalo, compreendindo essas duas passagens. E eu acho que o grande legado do Tim é o renascimento. Um dia para lembrar do jornalista que sempre teve o olhar voltado para as minorias. A mensagem e a competência profissional do Tim Lopes brilham para toda a sociedade brasileira. Ainda estamos em busca de paz, né? Queremos resoluções positivas para que a nossa sociedade possa sobreviver a tantos momentos de infelicidade e de violência. Tim Lopes foi um dos maiores repórteres investigativos do país e foi torturado e assassinado covardemente pelos traficantes que tentava denunciar no Alemão. Tim fazia uma reportagem sobre abuso sexual de menores e tráfico de drogas quando foi capturado na madrugada de 2 de junho de 2002. Lembrar os 15 anos da morte de Tim Lopes é ver o quanto está viva a luta dele contra a desigualdade social, a violência e a injustiça. Aqui na praia de Copacabana, o Tim foi homenageado ao lado de outros colegas jornalistas que se feriram ou foram assassinados enquanto trabalhavam. Nós esperamos sempre que toda vez que ele for lembrado, que ele seja lembrado de uma coisa que ele quis mudar. Se o Canjo estivesse aqui, ele ia comentar determinada coisa. Assim. Ah, isso aqui seria matéria para o Canjo, isso aqui seria para ele. Então, é uma presença constante na nossa vida, é uma presença constante. O Globocop registrou hoje uma nova área ocupada por usuários de crack em São Paulo. A nova Cracolândia se forma na Praça Princesa Isabel, a 400 metros de onde era o ponto de concentração dos dependentes químicos, na Rua Helvétia, centro da cidade. Para o Ministério Público, a ação policial há 2 semanas no centro expulsou os usuários para outras áreas. A Prefeitura de São Paulo diz que desde 21 de maio, 4.600 usuários de drogas foram encaminhados para centros de atendimento. A seguir tem o Tô de Folga. E o destino de hoje é uma praia em Sergipe. A gente volta já já. Sexta-feira chegou e sexta-feira é dia do Tô de Folga. O repórter André Luiz Rosa saiu de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e foi para Pirambu, litoral de Sergipe. Bom, ele foi conhecer belas dunas em praias maravilhosas, lagoas e uma área de desova de tartarugas marinhas. Pirambu ficou famoso pelas belezas naturais. Aqui tem bonitas praias, belas dunas e coqueirais, riachos e muitas lagoas. Espera aí que eu conto mais. O cordel declamado pelo historiador Agnaldo Silva é a história de uma jovem chamada Lucrécia.
Ela era apaixonada por um rapaz, mas esse amor não foi correspondido. Então, numa noite de lua cheia, ela veio para cá e nunca mais foi vista. Por isso o nome, o Vale da Lucrécia. E o amor dessa jovem era tão grande que o coração dela ficou estampado no meio da areia. E aí você tem a natureza criando esse formato, né, nesse cajueiro de um coração que dizem que é o coração da Lucrécia, que estava cedido para esse rapaz que nunca deu a resposta para ela. E perto do Vale da Lucrécia tem essa cachoeira tranquila e bem geladinha. É a Cachoeira do Roncador. Da tranquilidade da cachoeira para as dunas de Pirambu. Essa aqui tem mais de 30 metros e olha só o visual. Agora imagina descer isso aqui desse jeito. Em pé não dá coragem de fazer não, mas vou fazer como os turistas fazem. Eu vou fazer o esquibunda, né? Vou sentado. É difícil? Não, André. É só você sentar, segurar nas travas da prancha, colocar os pés no bico e do chão não passa. É só cair na água e sentir a adrenalina. Do chão não passa, é boa, né? Vamos lá então, beleza. Mas como a gente está de folga, vamos então descansar na praia. Olha só essa aqui. Vista maravilhosa, praia, parece uma praia particular, né? Só nossa mesmo, tudo de bom. Agora, essa tranquilidade toda atrai também as tartarugas da espécie oliva. Pirambu é o maior berçário do Brasil. São mais de 3 mil ninhos só aqui e todos são marcados com essas estacas. É um jeito de avisar para as pessoas, não mexam aqui não. A soltura das tartarugas é feita mais ou menos 100 metros de distância do mar. Esse trajeto que acompanhando, segundo os biólogos, é muito importante porque é nesse exato momento que elas fazem o reconhecimento dessa praia. E daqui 20, 30 anos, quando elas forem voltar para desovar, elas vão retornar para a mesma praia onde nasceram. E o turista pode acompanhar isso? E o turista pode acompanhar esse momento incrível que é a soltura dos filhotinhos. E eu, como turista, vou ajudar na soltura dessas tartaruguinhas lindas, lindas, lindas. A história de um amor não correspondido, um coração no meio das dunas e a Praia das Tartarugas. Essa é Pirambu, uma cidade que a gente pode chamar de paraíso sergipano. Lindíssimo, né? No Como Será de Amanhã, você vai ver como mudar de vida em época de crise. Como será dar um basta na mesmice, arregaçar as mangas e correr atrás do sonho? E em tempos de crise, será que dá para arriscar? E quando o estresse fica insuportável? Que tal quebrar uns pratos só para aliviar? Hoje é dia de chutar o balde. O Expedição Urbana está aqui no Rio de Janeiro e vai mostrar como anda a revitalização da região central da cidade. E mais, a Marcela está na maior dúvida entre aviação, terapia ocupacional e audiovisual. A gente vai ajudá-la a decidir qual vai ser. É amanhã bem cedinho. O Jornal Hoje está terminando aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde e um bom fim de semana. Para rever as reportagens do Jornal Hoje, é só... O Ministério Público Federal denuncia o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, e mais 4 por crimes de corrupção. É a 10ª denúncia contra o ex-governador. A Polícia Federal prende Juquinha das Neves, ex-presidente da estatal, responsável pela construção de ferrovias no Brasil. A Polícia do Rio pede ajuda aos Estados Unidos para encontrar o dono de um arsenal apreendido no aeroporto do Galeão. 15 anos sem Tim Lopes. As homenagens ao jornalista morto covardemente por traficantes. E sexta-feira tem o Tô de Folga. A viagem de hoje é para o litoral de Sergipe. O Jornal Hoje está começando. A
polícia do Rio pediu hoje ajuda aos Estados Unidos para localizar um brasileiro apontado como o chefe da quadrilha que enviou um arsenal de guerra apreendido ontem no aeroporto do Galeão. O nome do foragido, que mora em Miami, não foi divulgado para não prejudicar as investigações. A reportagem é de Diego Aidar. 60 fuzis de 3 modelos diferentes, carregadores, muita munição. Armas de guerra de uso exclusivo das forças de elite da polícia. Esse arsenal foi apreendido ontem no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. Ele estava escondido dentro de aquecedores de piscina. Se não fosse a ação da polícia, os fuzis já estariam liberados para abastecer as quadrilhas que agem na região metropolitana do Rio. Nós tivemos acesso com exclusividade ao galpão onde o arsenal aguardava a liberação da Receita Federal. As armas foram trazidas em 2 voos vindos de Miami. A Secretaria de Segurança do Rio pediu ajuda à Polícia dos Estados Unidos para localizar um brasileiro apontado como chefe da quadrilha. Ele tem um escritório em Miami que, segundo as investigações, só no ano passado enviou para o Brasil 30 carregamentos de fuzis escondidos em aquecedores de piscina. Os policiais americanos já foram a 2 endereços, mas o brasileiro continua foragido. Ontem no Brasil foram presas 4 pessoas. Luciano de Andrade Faria, dono de uma transportadora, o despachante Márcio Pereira, João Vitor Silva Rosa, suspeito de revender as armas no Brasil, e José Carlos dos Santos Lins. A quadrilha fornece fuzis para todas as facções que atuam no Rio de Janeiro. Nós ficamos monitorando a chegada dessas cargas e nós esperamos, quando elas duas já estavam juntas, nós fizemos a ação porque nós sabíamos que isso não ia prejudicar a diligência. As cargas não sairiam daqui nesse intervalo. No carregamento de ontem foram apreendidos 45 fuzis AK-47, 14 AR-10 e um fuzil modelo G3. Todas as armas estavam com a numeração raspada para dificultar o rastreamento. Hoje a perícia começou a desmontar os fuzis que vão passar por um exame químico para tentar recuperar a numeração para chegar aos fornecedores. A gente precisa da numeração para dar elementos para a fábrica responder para a gente para quem foi a primeira venda. A gente sabe que esse criminoso pode não ter sido o primeiro comprador, mas em algum momento ele aparece nessa cadeia, antes da arma ganhar a clandestinidade. A investigação começou há 1 ano e meio. Segundo a polícia, cada fuzil chega a ser revendido no Rio de Janeiro por R$70 mil. Em 30 dias, 90 fuzis. Em 150 dias, 250 fuzis no Rio de Janeiro. É trivial isso, gente? Algo tem que ser feito de diferente e, de novo, no país. Era um fuzil por dia. Em 2017, está quase chegando a 2. Também no Rio foram destruídas hoje 5.000 armas recolhidas pela Polícia Federal nos últimos anos. Essas armas vieram de investigações